Salve vestibulandos do PAS segunda etapa, tudo bem com vocês? Olha, vamos para a nossa segunda videoaula de revisão. Vai falar sobre botânica, assunto este que divide opiniões. Alguns gostam e outros detestam, não é verdade? Sem mais demoras, nós vamos precisar correr com essa videoaula devido à quantidade de informações aqui. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar, avisando aos amigos. Logo na primeira questão, ou primeiro item, fala bem assim, ó. Os grupos vegetais mais comuns são as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Galera, verdadeiro esse item aqui, tá? Briófita, um exemplo, musgo. Pteridófitas, dois exemplos, samambaia, cavalinha. Gimnosperma, dois exemplos aqui para vocês, o pinheiro e as sequoias. Já nas angiospermas, que corresponderia ao grupo com um maior número de espécies, temos aqui uma laranjeira, mas poderíamos ter um abacateiro, poderíamos ter um coqueiro, poderíamos ter uma roseira e por aí vai, ok? Verdadeiro esse item. Próximo. Os musgos são plantas que necessitam de ambientes com muita umidade para realizarem assim a sua reprodução. Verdadeiro, pessoal. Os musgos pertencem ao grupo das briófitas, ok? E as briófitas seriam o primeiro grupo de plantas, então. Vejam bem, a evolução se deu a partir de uma alga ancestral. Desta maneira, as briófitas, por serem o primeiro grupo, eles ainda têm, digamos assim, um pezinho na terra e um pezinho ainda na água. Desta maneira, é necessário a presença de umidade, cachoeiras, locais úmidos, chuva. Tudo isso é importante para que ocorra a reprodução. Afinal de contas, o gameta masculino ele é móvel, ele sai nadando em direção ao gameta feminino. Verdadeiro. Próximo. O possível ancestral das plantas é um ser vivo que lembra algas. Esse ancestral possuía parede celular de celulose, reserva de amido, clorofila A e B e metagênese. Verdadeiro, pessoal. Já caiu no vestibular da UEM há muitos anos que a alga verde Volvox poderia ser mais ou menos uma lembrança do passado das algas que provavelmente sofreram mutações e evoluíram nas briófitas aí, tá? Percebam que as algas e as plantas, elas têm que compartilhar algumas informações para assim fazerem sentidos. Exemplo, clorofila A e B, parede celular de celulose, amido e metagênese, nós vamos encontrar em todos os grupos de plantas. E também precisamos encontrar nas algas que foram ancestrais das plantas, ok? O porte pequeno dos musgos é justificado pelo fato deles serem avasculares. É verdade, pessoal, que os musgos são plantas de porte pequeno, diminuto? Sim, é verdade. Por quê? Porque não apresentam xilema e floema ainda, que são tecidos de condução de seiva. Assim sendo, água acaba sendo transportada por meio de osmose, de célula a célula. Como esse fenômeno não é tão rápido e veloz como uma seiva dentro do xilema, temos aqui um grande problema. A altura dos musgos acaba sendo limitada. Então é verdade que o porte pequeno está associado ao fato de não terem vasos condutores de seiva? Sim, verdadeiro. Rizoide, cauloide e filóide formam o gametófito dos musgos? Verdadeiro, pessoal. Rizoide seria comparado a uma raiz, filóide seria comparado a uma folha e cauloide seria comparado a um caule, né? Percebam que eles não são verdadeiramente raízes, caules e folhas, porque eles não possuem tecido de condução para tal, ok? Falso, aliás, verdadeiro item aqui. Próximo, as pteridófitas são representadas pelas samambaias e cavalinhas. Galera, verdadeiro, samambaia é o exemplo mais clássico de pteridófita, enquanto que cavalinha nem tanto. A minha avó tem o costume de fazer chá de cavalinha, tá bom? É uma pteridófita, verdadeiro. Próximo, as samambaias são plantas vasculares, entre parênteses, traqueófitas, sem semente. Está correto ou estão corretas as informações aqui? Sim, verdadeiro, pessoal. As samambaias, elas pertencem ao grupo das pteridófitas, grupo este que inaugura pela primeira vez xilema e floema para a condução de seiva. Lembremos-nos que no xilema, seiva bruta, no floema, seiva elaborada. Entretanto, são plantas traqueófitas que ainda não possuem sementes. Não são espermáfitas. Verdadeiro.
Próximo, enquanto nos musgos o gametófito é duradouro, já nas samambaias é o esporófito. Gente, verdadeiro, tá? Nos musgos, o gametófito ele é predominante e duradouro, já o esporófito dos musgos é temporário. A partir da samambaia, inverte-se essa relação. Agora, o esporófito é a fase duradoura, enquanto que o gametófito é a fase transitória ou passageira, ok? O que seria o esporófito da samambaia? Seria a parte visível que tu conheces, formado pelo caule e rizoma, por folíolos, pelo báculo, por soros. Tá ali a imagem para vocês, ok? Próximo. O esporófito dos musgos é formado pela haste, olha a imagem abaixo ali, e cápsula, produtora de esporos. Verdadeiro, pessoal. O esporófito das samambaias é formado por caule do tipo rizoma, raízes e folíolos com soros. Bom, vamos por partes. O item ele é verdadeiro. É verdade que o esporófito dos musgos ele cresce em cima do gametófito, então ele é dependente do gametófito? Verdadeiro. O esporófito da samambaia ele é compreendido pelo caule, pela raiz, pelos folíolos com soros. Olha que imagem bonita dos soros de uma samambaia. Geralmente encontramos isso na face inferior do folíolo e é o local onde fabricam os esporos por meio da meiose. Os soros, portanto, aqui em Maringá e também em outros vestibulares, por que não, acaba sendo muito conhecido por esporângios, ok? Próximo. O esporângio das samambaias é o soro, acabei de falar isso. Estrutura esta encontrada na porção inferior dos folíolos e produtora de esporos. Galera, verdadeiro, pode marcar correto. Próximo. Tanto os musgos quanto as samambaias são vegetais inferiores. É verdade que os dois primeiros grupos, briófitas e pteridófitas, são chamados de vegetais inferiores? Sim, é verdade. Criptógamos. O que é criptógamos? Ainda não apresenta uma estrutura reprodutiva visível, tal como uma flor. É verdade isso. E sem grão de pólen. Bom, vejam bem, uma vez que eles são criptógamos e não possuem aí algo comparado a uma flor, muito menos grão de pólen eles podem possuir. Portanto, o item ele é verdadeiro. Devemos o quê? Marcar, ok? Próximo. O gametófito das samambaias é o prótalo, estrutura esta hermafrodita e produtora dos gametas, anterozoide e oosfera. Verdadeiro, galera. O gametófito da samambaia é uma estrutura muito pequenininha, talvez aí um meio centímetro a 1 centímetro de tamanho, verde, pouco visível, no formato de um coraçãozinho. Olha só no canto direito superior, este é o prótalo, que é o gametófito da samambaia. Ele aparece durante o ciclo de vida da samambaia. Ele é monóico, hermafrodita. Ele apresenta a parte masculina e a parte feminina. Quando ocorre uma umidade ou mesmo chuva, nós vemos o gameta masculino, cujo nome é anterozoide, nadando em direção ao gameta feminino. Item verdadeiro, pode marcar. As pteridófitas surgiram no planeta há milhões de anos. É verdade isso, galera. Gostam de regiões úmidas e sombrias. Nome para isso? Ombrófilas. A era dos anfíbios tem grande relação com as pteridófitas. Galera, verdadeiro. Olha, não tem como eu não me apaixonar por essa questão, tá? Eu adoro fazer sempre relações entre os animais e os vegetais. E o sucesso dos anfíbios estaria muito vinculado a pteridófitas, samambaias e outros exemplos aí, né? Do período carbonífero, ok? Verdadeiro. Anfíbio, pteridófitas combinam. Próximo. As gimnospermas são plantas vasculares com xilema e floema, com grão de pólen, e sim, é verdade, é a primeira vez aí na evolução das plantas que temos a presença de um grão de pólen. São representadas pelos pinheiros e as sequoias. Sim, verdadeiro, são dois exemplares de gimnospermas. A palavra, gente, gimnosperma significa semente nua, ou seja, não há fruto. O pinhão aqui do Pinheiro do Paraná, jamais ele é fruto. O pinhão é uma semente. Vou repetir mais uma vez para vocês. Pinhão é semente. Já fizeram essa anotação? Para não errar? Cuidado. Faz favor, dá uma olhada no grão de pólen de uma gimnosperma. Veja só que ele apresenta duas protuberâncias para alçar voo. Isso mesmo. São células aladas.
de tal maneira que o vento acaba sendo a responsável ou responsável pela polinização aqui nas gimnospermas. Essa polinização efetuada pelo vento, anemofilia. Pode marcar esse item, verdadeiro, ok? Próximo. A araucária angustifolia, ou pinheiro do Paraná, é uma gimnosperma comum do sul paranaense e que produz uma semente chamada pinhão. Verdadeiro, galera. Pode marcar. Na imagem ao lado você tem uma pinha com pinhões. Isso não é fruto, tá bom? É importante deixar bem claro que não é fruto a pinha, muito menos os pinhões. Os pinhões são sementes. Próximo. O pólen das gimnospermas transportado pelo vento, entre parênteses, anemofilia, ao se alocar na porção feminina, inicia o desenvolvimento do tubo polínico, que é o gametófito masculino. Verdadeiro, pessoal. Olha só essa imagem ao lado, que bacana. É uma imagem real, verdadeira, mostrando o tubo polínico saindo, projetando a partir do grão de pólen. Verdadeiro. Pode marcar. Tubo polínico é o gametófito masculino maduro, ok? Próximo. As angiospermas são plantas de maior sucesso evolutivo, é verdade, dentre todas ali. Produzem frutos, correto, que protegem as sementes, verdadeiro. E servem também de atrativo aos agentes dispersores de semente. Verdadeiro. A evolução dos mamíferos no planeta está conectada com os frutos das angiospermas. Galera, não tem como associar a evolução dos mamíferos sem associar a evolução das angiospermas. E vice-versa, ok? Tem um errinho aqui, eu acabei fazendo Ctrl+C, Ctrl+V. Eu mudei a imagem. Temos um primatinho aí bonitinho comendo uma carambola, que é um fruto. E eu deixei ali a legenda grão de pólen com tubo polínico, tá? Foi um erro aí da minha parte. Descarte isso então, tá? Beleza, galera. Angiosperma tem fruto, atrai mamíferos, que são os agentes dispersores de semente. Próximo. As gimnospermas e angiospermas são vegetais superiores. Verdadeiro, Enquanto que briófitas e pteridófitas são inferiores, angiospermas e gimnospermas são superiores. Com xilema e floema, verdadeiro. São plantas fanerógamas, que quer dizer fanerógamas? É o oposto de criptógamas. Fanerógamas são plantas que apresentam uma estrutura visível reprodutiva. No caso das gimnospermas, é o estróbilo, enquanto que nas angiospermas é uma flor propriamente dita. Continuando a leitura, são plantas fanerógamas que produzem pólen e sementes. Verdadeiro, galera. São espermáfitas, produtoras de sementes. A diferença é que a gimnosperma é semente nua. Nas angiospermas, o fruto protege a semente. Verdadeiro. Abacateiro, laranjeira, mamoeiro, goiabeira são exemplos de gimnospermas, produtoras de fruto. Ao lado tem uma foto de um abacateiro. Falso esse item, galera. Por quê? Estaria correto se nós falássemos angiospermas. Falso. Próximo. A flor das angiospermas é uma estrutura reprodutiva atrativa para um grande número de agentes polinizadores. Esses agentes, como as abelhas, se sentem atraídos pelos cheiros, cores e néctar das flores. Verdadeiro, pessoal. Você sabe que as flores das angiospermas assumem um grau de beleza tamanha capaz de atrair vários agentes polinizadores. E a abelha, sem sombra de dúvidas, está entre os animais que mais polinizam. O mundo não seria o mesmo mundo sem a presença das abelhas, Então a polinização feita pelas abelhas chamamos de entomofilia. Cheiros, cores e o néctar da flor serve como um atrativo então para esses agentes. Verdadeiro. Uma flor completa possui sépalas reunidas em cálice, pétalas reunidas em corola, estames em androceu e pistilos em gineceu. Verdadeiro, pessoal. Cálice seria o conjunto de sépalas, estruturas que servem como proteção da flor. Pétalas seria corola, as pétalas são multicoloridas. Estames em androceu, estame seria equiparada à porção masculina, e pistilo ou até carpelo seria a porção feminina, cujo seu coletivo é gineceu. Eu tenho um macete aqui para vocês.
Cálice tem a ver com sépala, corola tem a ver com pétala. Por quê? Porque corola tem pétalas que são corolidas. Corolidas, tá bom? Fica a dica para vocês aí. Próximo. A polinização realizada por insetos chama-se entomofilia. Vimos isso agora há pouco. A polinização realizada por aves chama-se ornitofilia. Tá correto. E a polinização realizada por morcegos, quiropterofilia. Verdadeiro, pessoal. Gravem o nome que está em negrito neste item, ok? Na imagem ao lado, temos um morcego polinizando uma flor. Quiropterofilia, ok? Próximo. Após a dupla fecundação nas angiospermas, o embrião é o esporófito jovem, diploide, e o endosperma nutritivo é triploide. Verdadeiro. Pessoal, nas angiospermas temos uma dupla fecundação acontecendo. O núcleo ou célula espermática vai fecundar a oosfera e da fecundação da oosfera gera o embrião. Esse embrião ele é diploide porque ele veio da junção de dois núcleos, a oosfera mais o núcleo espermático. Já o segundo núcleo espermático, ele fecunda dois núcleos chamados polares. Desta maneira, desenvolvendo um endosperma, que é uma substância que serve de nutrição encontrada no interior da semente. Como eu tenho dois núcleos polares, que já são 2N, somado com o segundo núcleo espermático, que está transportado pelo tubo polínico, eu tenho então ele sendo triploide, ok? Então eu preciso que vocês gravem que nas angiospermas e somente nas angiospermas, o endosperma acaba sendo triploide. Próximo. As angiospermas podem ser subdivididas em monocotiledôneas e dicotiledôneas. Verdadeiro, galera. As monocotiledôneas temos os milho, por exemplo, né? E dicotiledôneas temos o feijão. Hoje, modernamente falando, a gente tem monocotiledônea, dicotiledônea e ainda tem um grupo chamado eudicotiledônea, né? Que são as dicotiledôneas verdadeiras. Tudo bem? Mas, genericamente falando, não está errado esse item, tá bom? Vou citar mais um exemplo de monocotiledônea para vocês. O arroz. Vou citar mais um exemplo de dicotiledônea para vocês. Soja. Fechou? Próximo. Milho, arroz e gramíneas são exemplos de monocotiledôneas. Verdadeiro. Possuem, via de regra, raiz fasciculada. Essa raiz fasciculada também é chamada de cabeleira. Nervuras que são paralelas em suas folhas, também chamamos de paralelinérvias. Presença de um cotilédone nas sementes com flores trímeras ou hexâmeras. Verdadeiro. Olha só esse trechinho de música aqui, ó. Monocotiledôneas, raiz fasciculada, com folhas paralelinérvias, milho e capim. Monocotiledôneas, raiz fasciculadas, com folhas paralelinérvias, milho e capim. Beleza? Joia, espero que ajude bastante vocês. Próximo. Feijão, soja, pau-brasil são exemplos de dicotiledôneas? Sim, verdadeiro. Possuem raiz pivotante, também chamado de axial, com um eixo principal? Verdadeiro. Nervuras em rede em suas folhas? Também verdadeiro. 2 cotilédones, por isso que é chamado de dicotiledôneas. Flores tetrâmeras ou pentâmeras, ou seja, com 4 pétalas ou 5 pétalas? Verdadeiro também, pode marcar correto. Próximo. Agora vamos adentrar tecidos vegetais. Via de regra, os meristemas são tecidos jovens formados por células indiferenciadas. Essas células possuem uma parede celular fina, também chamada de delgada, tá, gente? Com núcleo volumoso e central. Verdadeiro. Meristemas são tecidos jovens, indiferenciados, que vão passar por um processo chamado de diferenciação e assim formar os tecidos adultos. Já que eles são jovens, apresentam uma intensa atividade de divisão celular, grandes quantidades de mitoses. Seu núcleo é volumoso e central, ok? Os tecidos adultos de um vegetal são originados pelo processo de diferenciação dos meristemas. Verdadeiro. Os meristemas, então, sejam eles o primário ou o secundário, vão diferenciar-se em tecidos adultos, ok? Meristemas
primários fazem a planta crescer em altura, comprimento, longitudinal. Já os meristemas secundários fazem a planta crescer em largura, transversalmente ou em espessura. Olha só o Gru aqui, muito legal, né? Lá dos desenhos da Marvel, né? O meristema primário é responsável por fazer a planta crescer em altura, verdadeiro. E o meristema secundário em espessura, verdadeiro também, pode marcar, ok? Protoderme, meristema fundamental, procâmbio e caliptrogênio são alguns exemplos de vegetais meristemáticos primários, tecidos vegetais meristemáticos primários. Protoderme, meristema fundamental e procâmbio e caliptrogênio são de fato 4 tecidos que são meristemas primários? Verdadeiro, pode marcar. Pega só o trechinho dessa música aqui, ó, um pagode para vocês, ó. Os meristemas têm essa propriedade, se desenvolveram para a planta crescer. Procâmbio vai fazer para a seiva uma passagem, xilema vai subir, floema vai descer. Protoderme é fato que produz para fora, a epiderme que reveste tudo ou não. Meristema a gente aprende na escola, se é fundamental tecidos surgirão. Esclerênquima para sustentar. Colênquima ajudaria, o parênquima para armazenar reservas que precisaria. Ok? Pessoal, presta bem atenção. Ó, procâmbio vai fazer para a seiva uma passagem. Xilema vai subir, floema vai descer. Então, procâmbio dá origem ao xilema e ao floema. Protoderme produz para fora a epiderme. Então, a gente já sabe que a epiderme vem da protoderme. Meristema a gente aprende na escola. Se é chamado de fundamental, tecidos vão surgir. Quais são eles? Esclerênquima e colênquima são tecidos para sustentar. E o parênquima, para armazenar. Ok? Beleza? Joia. Próximo. A protoderme, ou dermatogênio, é responsável por formar a epiderme. Verdadeiro, né? A epiderme vegetal é viva, correto, revestindo e protegendo estruturas jovens das plantas. Pode marcar item verdadeiro, ok? O meristema fundamental, ou periblema, é um tecido meristemático que forma o parênquima e os tecidos de sustentação, colênquima e esclerênquima. Tem um recadinho para você do TOEIC ali, fisiculturista, ó. Periblema forma tecido de sustentação. Galera, item verdadeiro. Meristema, se é fundamental, tecidos surgirão. Esclerênquima para sustentar. Colênquima ajudaria. E o parênquima para armazenar reservas que precisaria. Ok? Verdadeiro. Próximo. O procâmbio ou pleroma é responsável por formar o protoxilema e protofloema. Xilema é um tecido morto, responsável pelo transporte da seiva bruta, mineral, enquanto que o floema é um tecido vivo, responsável pelo transporte da seiva orgânica. É verdade que xilema transporta a seiva bruta? Ó, eu tenho um macete aqui, ó. Xilema transporta o quê? Xixi, água e sais minerais, né? Xilema vai subir, floema vai descer. Floema transporta a seiva orgânica, que é açúcar com água. Verdadeiro, pode marcar, ok? Pessoal, eu vou ficando por aqui nessa nossa revisãozinha de botânica. Espero com certeza que vocês façam uma boa prova. Um grande beijo, um grande abraço. Olha, não se esqueça de se inscrever e compartilhar aqui essa videoaula. Tchau, tchau, galera!